O MMA é hoje um dos esportes mais famosos que existem, mas também é um dos mais difíceis de atingir a fama. É preciso ser um atleta e uma pessoa muito dedicada, disciplinada e disposta a apanhar e tentar constantemente. Porém, esses 10 atletas imediatamente chamaram a atenção por outro motivo: a proporção dos seus corpos. No vídeo de hoje, você vai conhecer 10 lutadores gigantescos do MMA, que fizeram as lutas parecerem uma recriação de Davi e Golias. Número 1. Gigante Silva. Imagine você como lutador de MMA. Você entra no ringue com a sua música tocando e está concentrado para sua luta. Até que o seu oponente chega, e você mal consegue ver a cabeça dele, de tão alto que ele é. Esse deveria ser o sentimento de todos que entraram no ringue contra Paulo César Silva, mais conhecido como Gigante Silva. Medindo 2,18 metros de altura, esse lutador começou a sua carreira esportiva como jogador de basquete, chegando até a competir nas Olimpíadas pelo Brasil. Mas, nos anos 90, ele decidiu fazer uma mudança drástica. Ele deixou o cabelo crescer e se juntou ao WWE. Lá, Paulo ficou famoso rapidamente devido ao seu tamanho, deixando a sua marca como o lutador mais alto da história. Em 2003, o atleta gigante resolveu fazer outra grande mudança na sua carreira, e tentou a sorte no mundo do MMA, o que, diferentemente do wrestling, foi uma péssima escolha. Devido à sua fama, Paulo foi colocado logo de cara contra adversários muito mais experientes, o que nem preciso dizer que resultou num completo desastre. Das 8 lutas que ele fez, ele perdeu todas as 8, e logo decidiu voltar para o wrestling, o que, vamos combinar, foi a melhor decisão possível. Número 2. Hong Man Choi. E de um gigante brasileiro, vamos agora para um gigante coreano, Hong Man Choi. Também conhecido como Monstro Coreano, o Golias Tecno e o Colosso Coreano, é um wrestler e kickboxer profissional da Coreia do Sul. Medindo 2,15 metros e pesando 160 quilos, Hong Man era um dos maiores wrestlers do mundo. A sua estatura imensa é devido a uma doença chamada acromegalia, uma doença crônica que gera uma produção excessiva do hormônio do crescimento. Apesar das dificuldades que a doença poderia causar, Hong Man não deixou de perseguir a sua carreira como lutador. No kickboxing, ele teve uma boa carreira, com 22 lutas e 13 vitórias. Todos os oponentes que lutavam contra o Colosso Coreano ficavam surpresos com a sua durabilidade e com as suas joelhadas, que facilmente chegavam na cabeça do oponente. Em 2006, Hong Man tentou migrar para o MMA, mas não teve muito sucesso. Com um cartel de 9 lutas, ele obteve apenas 4 vitórias. Além de lutador, o Golias Tecno também foi cantor, no grupo A Bela e a Fera com a modelo Kang Soo-hee, e ator, estrelando em 2009 no filme Going On. Imaginem a surpresa dos adversários desses dois gigantes quando eles entrarem no ringue. Se você não quer ser surpreendido que nem eles, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para você ficar por dentro de todas as curiosidades daqui do canal. Número 3. Alan Karev. Além da sua altura, outra coisa determinante numa luta é o peso do lutador. E quando se trata de peso, esse próximo lutador garantiu seu lugar aqui na lista desde quando ele nasceu. Alan Karev nasceu na Rússia em 1977, já pesando 6 quilos. 6 meses depois, ele já havia atingido 18 quilos, e quando completou 18 anos, ele já era maior do que a maioria dos wrestlers. Medindo 2,01 metros e pesando 183 quilos, Alan era uma força a ser temida. Entretanto, assim como o Gigante Silva, Alan não iniciou a sua carreira nas artes marciais, mas sim na queda de braço. Ele garantiu o título mundial de queda de braço 7 vezes, e o título nacional muitas mais. Em 2002, Alan resolveu começar a competir no sumô, garantindo naquele mesmo ano o título amador mundial e o título nacional da Rússia em 2003. Em março de 2005, o atleta tentou iniciar uma carreira no MMA, mas não teve sucesso nenhum. Ele foi derrotado nas suas 2 primeiras lutas contra Gary Goodbridge e Bob Sapp. E ele teve mais 3 lutas, com 2 vitórias e 1 derrota, até que decidiu retornar ao sumô, onde permaneceu até a sua aposentadoria em 2012. Número 4. Bob Sapp. Como já falamos dele no item anterior, nada mais justo do que seguirmos para ele agora. Robert Malcolm Sapp, conhecido mais como Bob Sapp, é um kickboxer e lutador de MMA americano. Com a altura de 1,96 m e pesando 150 kg, Bob Sapp, também apelidado de A Besta, era um lutador formidável. Sua estreia no MMA ocorreu em Yokohama, no ano de 2002, e a sua performance foi tão impressionante que ele foi convidado para participar das grandes competições japonesas, como o K1 e o Pride FC. Com apenas 4 meses de experiência, Bob chegou a enfrentar o Rodrigo Minotauro Nogueira, um dos melhores e mais famosos lutadores do UFC. Apesar de ter sido derrotado, ele deu muito trabalho para o brasileiro.
sendo uma das lutas mais duras de sua carreira. Apesar de possuir uma grande estrutura e muita força física, Bob Sapp também é conhecido por não ter uma técnica muito refinada, e pouca tolerância para golpes no dorso e no rosto, sendo derrotado diversas vezes devido a esse ponto fraco. Número 5. Sammy Shields. Já cobrimos lutadores vindos do Brasil, da Coreia do Sul, dos Estados Unidos e da Rússia, mas você consegue adivinhar de qual país vem o próximo? Se alguém pensou na Holanda, está certa a resposta. Sammy Shields nasceu em Rotterdam, em 1973, e se tornou um fenômeno no mundo das artes marciais dos anos seguintes. Além de ter uma estrutura imensa, com 2,11 metros de altura e o peso de 132 quilos, ele tem a habilidade de sobra quando o assunto é artes marciais. O atleta pratica karatê desde os seus 8 anos, adquirindo a faixa preta aos 18. Ele também é um kickboxer muito experiente e parece saber mesclar os estilos com muita maestria. Sammy é o kickboxer mais vitorioso da história e, para muitos, o maior também. Ele conquistou 4 campeonatos de GP mundial do K1, algo que somente um ou outro atleta conseguiu na vida. Entretanto, ele é o único a conquistar 3 seguidos. Além destes 4 títulos, Sammy ganhou o Grand Slam peso pesado do Glory. Ele também possui uma carreira vitoriosa, com 41 lutas e 25 vitórias, e já participou de outras grandes competições de MMA, como o próprio UFC. E como se não fosse o bastante, o lutador ainda fez uma pontinha no cinema, com o filme Transporter 3, onde ele interpreta o cara grande e forte. Número 6. Yoshihiro Takayama. E assim como os outros lutadores dessa lista, Yoshihiro Takayama também possui proporções fora do comum, mesmo para lutadores. Medindo 1,96 m de altura e pesando 130 kg. No início da sua carreira, Yoshihiro auxiliava lutadores mais velhos como seu parceiro de sparring, ou ajudando nas lutas. Sua primeira estreia como atleta aconteceu na modalidade japonesa Bushido, a qual ele não se adaptou muito bem. Ele então resolveu partir para o MMA, com as suas primeiras lutas acontecendo no Pride FC. Apesar de ter perdido todas as lutas, a capacidade de absorver dano de Yoshihiro impressionou muita gente, o que lhe rendeu uma série de fãs. Se no MMA e no Bushido o atleta não conseguiu deslanchar, no wrestling o completo oposto aconteceu. Yoshihiro se tornou uma verdadeira lenda no Japão, conquistando 3 dos títulos mais disputados nos pesos pesados do país: New Japan Pro Wrestling's IWGP Heavyweight Championship, All Stars Triple Crown Heavyweight Championship e Pro Wrestling Noah's GHC Heavyweight Championship. Infelizmente, a sua carreira foi interrompida após um acidente durante uma luta em 2017, que paralisou Yoshihiro do pescoço para baixo. Número 7. Alexandru Lungu. Alexandru Lungu é um boxeador e judoca romeno que teve uma carreira bem vitoriosa no MMA, com 22 lutas e 17 vitórias. E o mais impressionante é que dessas 17 vitórias, 11 foram por nocaute. Mas já era de se esperar que um atleta com 1,86 m de altura e 160 kg tivesse tamanho e poder para nocautear os seus oponentes. A sua estreia no MMA aconteceu no Pride FC, em 2005, contra James Thompson. E apesar de ter nocauteado James nos primeiros segundos do primeiro round, Alexandru se cansou muito rapidamente e perdeu por nocaute técnico, ainda no final do primeiro round. Todavia, o gigante romeno retornaria no ano seguinte, contra Mark Buchanan, e venceria a luta dando início a uma carreira brilhante. Além do MMA, Alexandru competiu no judô, onde acumulou diversos títulos, e no kickbox, onde mantém um cartel de 17 lutas e 15 vitórias. Número 8. Chad Rowan. Chad Rowan, também conhecido como Taro Akebono, é um lutador de sumô com uma curta passagem pelo MMA. Com a altura de 2,01 m e pesando 212 kg, Chad fez história ao se tornar o primeiro atleta não japonês a disputar o topo do ranking no sumô, e foi também um dos responsáveis pela popularização do esporte no resto do mundo. Contudo, devido a alguns problemas financeiros, Chad foi obrigado a buscar outras alternativas de renda. E foi aí que ele decidiu adentrar o mundo do MMA, o que acabou não sendo uma boa ideia. Chad lutou um total de 4 vezes no MMA, e foi derrotado todas as 4. Dentre as suas lutas, uma estava contra Royce Gracie, o primeiro campeão do UFC e pai do Jiu-Jitsu, e o Gigante Silva, que vimos agora no começo da lista. Além do MMA, Chad se aventurou no kickbox e acabou com um cartel de 8 derrotas e 1 vitória somente. Dentre essas derrotas estão Bob Sapp e 3 derrotas para o Hong Man Choi, que também estão nessa lista. Número 9. Emmanuel Yarborough. Assim como Chad, esse gigante começou na carreira das artes marciais no sumô. Mas antes disso, Emmanuel era um jogador de futebol americano, competindo pela Morgan State University. No sumô, ele teve uma carreira bem vitoriosa, e acabou conhecido no meio. Ele venceu o campeonato mundial amador e profissional, e durante os anos 90 foi considerado o melhor sumo wrestler do mundo. Isso provavelmente se deu à sua estatura massiva, com uma altura de 2,03 m e pesando 317 kg.
além, claro, do seu talento para o esporte. Emanuel também decidiu tentar a sua sorte no MMA, e por mais que a sua carreira tenha sido consideravelmente menos impressionante do que a do sumô, ele ainda fez parte de alguns recordes do UFC. Ele participou da terceira edição, onde a competição durava somente uma noite e não tinha regras, luvas ou divisão de peso. Sua primeira luta foi contra Keith Hackney, que era 180 kg mais leve do que Emanuel, e marcou a maior diferença de peso na luta do UFC até hoje. Durante a luta, Keith quebrou a mão de tanto bater nesse gigante, e logo não pôde continuar. Na segunda luta, contra o wrestler Tatsuo Nakano, Emanuel venceu simplesmente se deitando em cima do seu oponente, o que marcou uma das finalizações mais bizarras da história do UFC. E por fim, na terceira luta, ele lutou contra Daiju Takase, que pesava somente 76 quilos. Apesar de Emanuel ter pego Daiju no chão, numa cena que parece ter saído direto do filme Tubarão, o pequeno e ágil lutador japonês conseguiu escapar e vencer do gigante. Após se aposentar, Emanuel se tornou comentarista de sumô, até que faleceu em 2015 devido a um infarto. E antes da gente continuar, não se esquece de deixar o like no vídeo para apoiar o canal, e nós vamos continuar trazendo histórias e curiosidades incríveis para você. Número 10. Eric Scott Ask. Eric Scott Ask, apelidado de Butterbean, devido a uma dieta que ele fez com base numa espécie de feijão apelidada nos Estados Unidos de Butter Beans, é um boxeador e lutador de MMA. Ele ficou marcado na história do boxe devido à força dos seus socos, que lhe davam um tremendo poder de nocaute. Mas quando ele começou a treinar, muitos tiveram dúvidas a respeito dele conseguir chegar a lutar devido a um formato do seu corpo. E algum tempo depois, ele conseguiu o cinturão de campeão mundial de boxe dos pesos pesados, deixando todos que duvidaram dele incrédulos e pasmos. O seu cartel no boxe é de 91 lutas, 77 vitórias e 58 nocautes. Depois de um tempo, Butterbean resolveu se aventurar no MMA, onde ele conquistou o título de Elite 1 dos pesos pesados e teve um cartel de 28 lutas e 17 vitórias. Butterbean ficou tão famoso que diversos jogos de boxe têm ele como personagem jogável. Eric conseguiu provar para todos que o gordinho consegue lutar sim, e é melhor você conseguir lutar que nem um gordinho. E aí, qual desses lutadores você mais gostou? Qual você nunca gostaria de ter que pegar no ringue? Tem algum outro gigante do MMA que a gente não falou? Deixe suas respostas aqui nos comentários. E até o próximo vídeo. Valeu!